Yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, passando aqui para falar de Vasco 1, Flores 2, o jogo acabou de terminar, então vamos falar do jogo, né? Pedir só rapidinho que vocês compartilhem, comentem, curtam aqui, dê essa moral pra gente aqui, dê essa moral lá nas redes sociais, é o que resta pra gente como vascaíno se ajudar, então dá essa moral, que eu sei que se depender do nosso time, estamos muito fodidos. Então, falando nisso, falar um pouco do jogo, e eu acho que a tônica do jogo, claro que a gente vai falar sempre dos jogadores, da limitação do elenco, né, dos jogadores que entram para jogar e não dão conta do recado, porque tem as suas limitações técnicas, mas acho que o jogo de hoje, que a gente pode falar que é o segundo jogo consecutivo que o Vasco não joga nada bem, principalmente o principal setor do time, que a gente tinha grande expectativa para 2025, que era meio campo. Então um time horroroso e que eu acho que hoje a gente pode botar na conta do Carille, sim. Já podia ter colocado no outro jogo, mas ok, Panepa vinha de jogos que o time jogou bem, jogou mal pra caramba contra o Volta Redonda, e o jogo de hoje pior ainda, né? Um time em que o Carille... E aí eu vou dar minha opinião aqui, né? Então fica todo mundo à vontade para colocar aqui nos comentários quem concorda, quem discorda. Com certeza tem outras opiniões diferentes da minha, mas eu acho que o Carille começou errado na escalação, em que ele soca 5 ali no meio campo, né? O Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, Felipe Coutinho e Verratti, né? Então ele povoou aquele setor ali com Hugo Moura, Tietê e Jair, e não poderia ter sido nada diferente do que bater cabeça, né? É uma formação que não treinou a semana toda, né? Pelo menos a gente não escutava falar disso. E aí quando ele entra com 3 jogadores que têm a mesma característica ali de setor, por mais que o Hugo Moura seja um pouco mais defensivo e o Tietê e o Jair sejam, né, joguem um pouquinho, né, à frente, mas são 3 jogadores que jogam no mesmo setor e não por acaso bateram muito cabeça, comprometeu a defesa, que não esteve num nível tão baixo quanto o meio campo, mas porra, também, principalmente o Lucas Oliveira, de novo, deu os sustos dele, oscilou bastante, talvez o João Vitor um pouco mais consistente, né, os próprios laterais não. Eu acho que o Paulo Henrique, ok jogando, né, apesar de eu achar que faltou um pouco mais de ímpeto no ataque da parte dele. E o Piton, para mim, errando muita execução de jogada, muita. Teve algumas boas oportunidades de cruzar e não cruzou bem. Teve algumas oportunidades de avançar em jogada e parava e voltava o jogo. Eu acho que o Piton deixou a desejar um pouco na execução das jogadas. O meio-campo, como eu falei aqui. E aí o Carille, né, essa pitada de Carille, que eu acho que a gente tem que dar no jogo de hoje, sim. Né? Primeiro porque o Vasco tá indo para sua quarta ou quinta partida com o time principal. Já era para ter mostrado alguma evolução, já era, independente do nível do elenco que a gente possa, mas não dá pra gente ter os 2 melhores jogos do time, que sejam os 2 primeiros jogos. E os 2 últimos jogos agora que a gente teve foram 2 atuações preocupantes. E tem, pra mim, dedo do Carille, sim. Como eu falei, começou por uma escalação muito ruim, deixou muito a desejar, povoando aquele meio campo, não treinou assim, jogou até agora os 3 jogos com 2 atacantes, né? Por mais que eles petem um pouco o Payet, e aí falando em Payet foi quando, né, começaram as substituições dele. Ok que a primeira ele não tinha muito o que fazer, meia hora de jogo, sai Felipe Coutinho, entra Payet, Coutinho sentindo alguma coisa, tinha sentido no vestiário, não era nem para ter ido pro jogo, acabou inclusive fazendo gol de largada ali, com 1 minuto de jogo, né? Eu falei até pouco do jogo, porque eu acho que o Vasco não fez absolutamente nada no jogo. Alguns lampejos ali, mas de forma muito desorganizada, errando passes, errando fundamentos básicos. Vários erros que a gente já tinha falado contra o Volta Redonda, a gente volta a cometer no jogo de hoje, com um grau de intensidade maior, né? Com um grau de regularidade maior nesses erros de passe do meio campo. E aí quando a gente vai para o ataque, as substituições. Aí entra o Alex Teixeira, aí depois entra o Puma para poder substituir o cara da defesa, e depois é o contrário, aí ele começa a fazer as substituições dele, que ele só foi piorando o time, então ele já tinha feito merda, e piorou ainda, mais ainda o que ele já tinha feito. O que me pareceu é que em alguma hora ele, acho que perdeu a mão realmente dos erros todos que ele cometeu, e o Vasco virou um bando, principalmente depois dos 30 do segundo tempo, né? Dos 30 do segundo tempo até o final do jogo, o Fluminense passeou em campo, passeou, a gente ficou na roda de bobo várias vezes, ali dos 30 minutos em diante. Pô, lamentável, tanto que saiu todo mundo do meio campo, saiu o Paulinho, saiu Coutinho, né, que eu falei que já tinha saído, o Jair, que tinha melhorado no segundo tempo, não conseguiu suprir ali a deficiência de outros jogadores aqui que eu já citei alguns deles. O fato é que o time do Vasco é um time
que tem suas limitações. Poderia ter um time titular até ok, mas eu acho que a pitada de Carille hoje realmente, porra, piorou o que já não é que a gente já não vislumbra ser tão bom, né? Então acho que o jogo de hoje tem essa pitada do Carille. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva, né? Então ainda não assisti a coletiva, não sei se ele vai fazer um meia-culpa, vamos ver o que ele vai falar. Mas o fato é que é preocupante, a gente tem um jogo segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, né? O Vasco perdeu, embolou tudo, né? Ficou amulambado aí na liderança, a Volta Redonda joga amanhã ainda, né? O Fluminense passou para 10 pontos, a gente pega o Sampaio Corrêa e depois 2 clássicos. E o principal deles, né, o que tem um grau de dificuldade maior, que são os Mulambos no dia 15. E aí, enquanto os caras estão apontando o avião para cima, o Vasco tá apontando o avião para baixo, o que não é nada bom, né? Dia 15 tem um jogo importante contra os caras e o nosso viés é preocupante. Que o Pedrinho, que não vem tendo aí dias muito favoráveis, passando por diretor que perde negociação, por um técnico que, quando a gente olha o histórico do Carille no Santos, traz um pouco dessa história de time sem alma, de um time apagado, de um time que falta energia, e realmente o Vasco foi tudo isso hoje, um time sem energia, um time apático, refletido no Payet. Eu acho que o Payet reflete o que foi o time do Vasco hoje em campo, realmente Payet de uma apatia impressionante, e eu não sei até que ponto o Carille tem capacidade para poder reverter tudo isso. Eu sei que Pedrinho tem que dar uma sacudida, tem que dar uma sacudida, porque ó, nosso viés é de queda e isso é preocupante pra gente. Beleza? No mais, rapaziada, um beijo no coração de todo mundo. Tô triste pra caralho, mas a gente vai continuar se falando aqui porque isso aqui vai ser sempre Vasco, porra.